sou Lígia Zottini, pesquisadora e pensadora de futuros, cenários futuros, fundadora do Voices, cujo objetivo é trazer exatamente educação e experiências e pesquisas sobre esse tipo de futuro e futuros desejáveis. É mais de um cenário, geralmente, né? Por isso que a gente sempre fala no plural, né? Os futuros eles são possíveis, prováveis e desejáveis, e a gente trabalha muito nesse lugar dos futuros desejáveis. Então, a proposta aqui, a convite, foi realmente trazer o processo de futuro do trabalho, e a conversa aqui nos próximos 20, 30 minutos vai ser sobre qual é a diferença, de repente, daquilo que a gente já imagina sobre o futuro dessas coisas todas e principalmente das nossas profissões, e a provocação que a gente gosta de fazer no Voicers, que é inverter a frase e colocar sobre trabalho do futuro. Então, é futuro do trabalho ou trabalho do futuro? Ou né? Ou as duas coisas juntas. Então, esse é o objetivo dessa nossa conversa. E a gente vai começar trazendo a definição, né? O que a gente entende dessa diferença, tá? O futuro do trabalho geralmente é aquilo que invade a gente todos os dias, seja através das narrativas, dos seriados, dos filmes, seja através das pesquisas, seja através, enfim, das notícias, que é aquele exercício de presente estendido, né? O que é o presente estendido? Eu pegar tudo aquilo que eu faço hoje como profissão ou como profissões e fazer os estudos das tecnologias que estão entrando nos próximos 5, 10, 15, 20 anos e começar a entender qual que é a parte das profissões atuais, dos trabalhos, enfim, dos negócios atuais que vão desaparecer. Tem um protagonismo de máquina aí. A máquina tem um protagonismo nessa história. E é onde geralmente acaba tendo muitas das raízes dos nossos medos, das nossas inseguranças, porque eu simplesmente só consigo enxergar, bom, isso eu faço de forma repetitiva, quase como máquina, isso a máquina vai vir fazer e potencialmente ela vai fazer melhor. A gente acaba de verdade criando todos os traumas e as potencialidades de tantos por cento dos trabalhos vão ser substituídos pela máquina, não teremos uma geração inteira de desempregáveis, e esses paradigmas todos que são muito arraigados dentro desse cenário, tá? Quando aqui no Voicers, o trabalho que eu faço como pesquisadora no ecossistema traz a provocação de trabalhos do futuro, o protagonismo aqui é do humano, tá? E como os humanos utilizarão essas tecnologias futuras. E não é difícil da gente imaginar que existe uma potencialidade muito grande de a maior parte de nós estar migrado para esse tipo de paradigma e não para o primeiro, quando de repente a gente vê o que aconteceu nos últimos anos, desde que o celular inteligente apareceu. 2012 para cá, a quantidade de aplicativos, unicórnios, essa coisa toda que aconteceu, não estava no radar, no pipeline de um Steve Jobs quando ele cria a tecnologia. A hora que a gente tem ela massificada e começa a usar em larga escala, as coisas começam a ser cocriadas, né, nesse lugar. Então, tudo aquilo que a gente faz olhando o humano como protagonista cabe dentro desse lugar. E a gente vai produzir muita coisa aqui nos próximos 5, 10, 15, 20 anos com as tecnologias que estão para amadurecer, principalmente algumas que são super gatilhos desse futuro. E é um pouco do que a gente vai trazer aqui também, tá? Então, fiquem com essa provocação, porque as duas coisas vão acontecer concomitantes, um e outro. O convite para o profissional que está querendo se reinventar é que ele opere pelo segundo, né? Que ele capitanie o primeiro, mas que ele opere pelo segundo, que ele se reinvente a partir das tecnologias que ele vai receber. Então, coisas para vocês começarem a aterrissar, a gente faz um exercício bem grande sobre futuros, né? Postos futuros e trabalhos futuros. Então, é importante a gente dar uma caracterizada do tipo, coisas óbvias, como a gente escuta nos jornais, que é o designer de experiências virtuais, mas em contrapartida, design de experiência, seja qual for a característica delas, eu entender o porquê que eu vou estar falando isso mais para frente, ela vai ser muito importante nessa reinvenção. Aqui é culinária, mas poderia ser qualquer tipo de design de experiências. A gente vai ter coisas acontecendo com humanizadores de marcas, né? As marcas, elas passam por muitos e muitas décadas, séculos talvez, sendo a pessoa jurídica, né, personificada. A gente vai pedir, a sociedade vai começar a pedir marcas mais humanizadas, onde de repente os humanos que estão fazendo com que ela aconteça, os humanos que consomem essas marcas, sejam mais importantes
do que a própria marca, né? E seguindo muito a tendência desse humano no centro, né? Dessa human centricity que a gente está tão acostumado a falar hoje em dia. A gente de avatares dos influenciadores digitais, vocês vão ver que vai acontecer muitos avatares, não só em forma de carinha, quando a internet tiver possível de ser entrada, a gente vai ter as nossas versões 3D, então provavelmente vai ter gente que vai cuidar da nossa existência nesses mundos digitais e virtuais. A gente vai ter os desmaterializadores de mundos, onde de repente a pessoa vai transportar esse mundo, experiências do mundo físico para o mundo digital. Analista econômico desses mundos virtuais, porque à medida que a gente vai ter lá uma série de coisas super imersivas, que a gente vai passar muito tempo ali dentro, consumindo isso ou aquilo, assim como a gente passa bastante tempo hoje nas nossas janelinhas digitais, provavelmente vai acontecer uma economia dos mundos virtuais, assim como a gente já teve as economias dos mundos digitais. Distribuidor de conteúdo neural freelancer, muita tecnologia conectada às nossas redes de pensamento, às nossas redes neurais, curador de memórias pessoais, não necessariamente removidas diretamente dos nossos cérebros, mas através das nossas fotos, vídeos, mídias sociais, tem bastante memória que a gente vai poder trabalhar no futuro e poder visitá-la. Terapeuta de relacionamentos sinestésicos, ou seja, dos relacionamentos que a gente está acostumado, porque provavelmente vai ter terapeutas de relacionamentos digitais, né? Também terapeuta do comportamento socio-relacional virtual, e aí eu brinco que eu adoro esse conceito de TOC no futuro, que é o transtorno obsessivo compulsivo colaborativo compartilhado cocriado. E aí desse lugar as coisas todas começam a se confundir, né? Muitas vezes realidade digital com realidade real. A gente vai precisar de profissionais do emocional, do energético para nos ajudar a navegar. Especialista, né, do lance do design de personalidade algoritmo do computador quântico. Então, assim, como é que é essa computação quântica que está chegando? Como é que é o algoritmo? O maior desafio vai ser transportar, vai ser fazer falar os algoritmos que operam hoje por uma computação binária para uma computação quântica. Vai ter o treinador desse computador automotivo emocional. Então, como é que é ele receber emoções, ou pelo menos códigos, para que ele demonstre mais empatia? E tudo isso para dizer que a gente precisa começar a olhar para esse futuro com menos olhar de Black Mirror, por isso que aqui no Voice a gente combate muito esse efeito, tá? E qual que é o efeito? Eu tenho certeza que vocês vão entender perfeitamente, que é unir o melhor da tecnologia com o pior do humano. É sempre isso que estão nessas narrativas. E a proposta aqui é trazer cenários onde o melhor da tecnologia possa encontrar esse melhor do humano. E a provocação é essa aqui. Toda vez que pessoas encontram tecnologias, essas têm precisa ser sobre fazer cenários de futuros desejáveis, porque cenários são realmente a nossa argamassa, nosso cimento de ações. Eu tenho inspirações através de cenários, esses cenários se tornam referência para mim, essas referências se tornam propósito, estratégias, negócios, e isso tudo aqui só acontece nas ações no mundo real. Então, o trabalho que a gente faz aqui é trazer cenários onde a gente possa acreditar, cocriar juntos. Eu vou trazer alguns conjuntos de tecnologia para que vocês possam entender, todo mundo ficar na mesma página, principalmente as tecnologias que vão ser gatilho desse futuro do trabalho, o trabalho do futuro, que é o que a gente mais escuta, e a partir dali a gente vai fazer um fechamento de tendência, tá? Então, a primeira delas e a mais abundante que a gente escuta falar, mas ainda não está massivamente no meio de nós, é o tal da realidade imersiva. E essa realidade imersiva, ela é menos sobre óculos, tá? Eu queria que a gente tivesse bastante abertura nessa projeção, para que potencialmente vai ser um óculos, uma lente, um canhão que projete as imagens. O mais importante não é o gadget, né? A tecnologia hardware. O mais importante é o conceito. A gente vai sair das janelas
virtuais, ou seja, desse mundo 2D, da geração Windows, para definitivamente a gente passar para a geração DOORS, ou seja, eu vou entrar de corpo inteiro dentro da internet. Né? Essa vai ser a grande disrupção em relação a esse tipo de tendência. E a partir daí eu vou ter muita possibilidade de trabalho, de cocriação, de invenção, porque a gente vai começar a transportar tudo que hoje está em 2D, janelável, né, janelinhas, para essa possibilidade de entrar dentro dela. Só para deixar muito claro, os especialistas afirmam que 80% do nosso tempo a gente vai viver provavelmente em realidade aumentada, que é o AR. Que é você ter as camadas digitais dentro das camadas reais. E uma parte do tempo, seria em média 20% do nosso tempo, a gente vai ficar realmente imerso, totalmente ausente da realidade, né, do tempo-espaço que você está fisicamente inserido, para ganhar essas dimensões, tá? Então é muito importante também entender como é que opera essas duas coisas. A gente gosta muito de trazer para as pessoas o que já está entre nós, tá? E essa é uma das experiências que a gente tem aqui no Voices, quando a gente tem a oportunidade de trazer ao vivo, fisicamente, as tecnologias. Essa é uma experiência de realidade aumentada. A realidade aumentada é muito difícil da gente ter acesso. De uma forma geral, a gente tem acesso às realidades imersivas. É aquele óculos do shopping, é aquele de papelão, ou então aquele famoso que alguém, amigo, tem. Mas, na verdade, essa tecnologia aumentada a gente tem pelo HoloLens, que é geralmente, né, traduz o HoloLens da Microsoft, ele traduz a realidade aumentada para o B2B, então a gente não tem muito acesso. Tem lá o Magic Leap, que sai, não sai, tem todo um processo aí, talvez que ela já não dure, já não esteja mais entre nós, enfim, que tinha uma promessa muito grande de realidade aumentada também, mais focada para uma área especializada. Então, eu digo que essa é a realidade aumentada mais próxima que a gente tem aqui, mais acessível. Esse é um aparelho da Lenovo e você pode adquirir fora do Brasil por entre 70 e 100 dólares, tá? Por que eu dou essa referência toda de material? Porque é como a gente consegue absorver, né, o futuro no presente e começar a criar ativações de futuros ao nosso redor. A hora que eu experimento a tecnologia, o nosso gap de futuro diminui. Então, quem tiver a oportunidade de adquirir isso fora do país e trazer para os seus ecossistemas, essa é a minha primeira dica, tá? Então, a parte toda da provocação não é sobre realidade virtual, né, ou virtual reality, é sobre virtualidade real. A gente vai começar a ter a possibilidade de transportar para esses mundos virtuais aquilo que a gente vive no mundo físico. Né? Pelo menos 50%. Como é que a gente adquire memórias? A gente vai para um lugar com o corpo inteiro, os nossos 5, 6 sentidos, aí quem tem a intuição contando como sentido, e acaba absorvendo experiências com todos esses sentidos. Esse tipo de tecnologia já entrega para a gente uma ótima imersão visual, auditiva, e boa parte da sinestesia, ou seja, do que eu sinto, também pode ser entregável nesse tipo de experiência. Isso quer dizer que eu não estou gerando conhecimento, é diferente dessas janelas 2D que gera conhecimento. Essa vai ser portas de experiências, de memórias, e algumas linhas chamam de memórias digitais, outras de memórias sintéticas. O fato é que nós vamos gerar memórias nesse processo. Então, é menos sobre, isso é um videogame, e mais sobre que potencial eu tenho de gerar memórias semi-reais através daquilo que eu desenhar como jornada para as pessoas. Isso é potente demais. Revolucionará a medicina, a educação, o direito, enfim, boa parte da nossa jornada de consumo hoje de conhecimento vai se tornar consumo de memórias. Aqui é uma delas, a gente gosta muito de trazer como meio de transporte, então o Google Earth já está dentro do Rift, que é um óculos também de realidade imersiva. Ele acaba pertence ao Facebook, ele está sendo comercializado em torno de 199 dólares a 499 dólares, e você tem uma potência maior de processamento aí, aonde você consegue viajar pelo planeta Terra através desse aplicativo do Google, e você consegue ter 50% da sua memória transportada para isso. Por isso que deixa de ser, deixa eu dar uma olhada como é que é o Street View ali para eu ter conhecimento da área que eu estou indo, para
deixa eu me teletransportar praticamente para aquela área e ver como é que isso funciona. Você vai ganhar um meio de transporte que é um meio do caminho. De novo, eu acho que é muito difícil a gente ter a substituição da experiência no mundo real, porque ela é muito completa, mas a gente vai ter um meio do caminho entre abrir janela para ter conhecimento sobre, e aí a gente absorver isso com a sensação de estar voando sobre a cidade e pousar nela. A outra tecnologia que está entre nós e trazendo bastante impacto nessa disrupção nos próximos 5 anos, tanto essa quanto a que eu acabei de mostrar, elas vão ser muito massificadas com a vinda do 5G, tá? Guardem essa informação, porque a dificuldade ainda de ter talvez tudo conectado com tudo, a internet das coisas acontecendo e essa inteligência artificial operando na assistência de uma série de coisas, assim como esses mundos imersivos acontecendo, está totalmente ligada com o protocolo da internet 5G, onde vai ter uma velocidade muito maior, a latência entre processamento em nuvem e a troca de informações de dados robustos, como essas duas tecnologias necessitam, ela vai ser possível com a 5G. E a 5G está, enfim, com uma agenda protocolar para começar a estar massiva no mundo nos próximos 2, 3 anos. É aí que a gente vai assistir o impacto da diminuição desses óculos que parecem de repente, máscara de mergulho ainda, essas inteligências artificiais que funcionam, mas não funcionam muito bem, sendo maturadas. E é daí aonde as coisas vão ser bastante modificadas. Aqui, o que eu chamo a atenção para vocês, que a gente já tem no Brasil desde o final do ano passado, são essas primeiras torres, que não é diferente enfim, dos nossos assistentes pessoais de celular, tá? A Siri, o Google, enfim. Mas a diferença é que aqui, a maioria da geração adulta não opera muito bem, né? E a hora que eu tenho a torre no meio da casa, você começa a personificar, e a hora que você personifica de alguma forma, você começa a usar. Né? Tudo isso para dizer que a gente vai ter muito das nossas assistências diárias, pequenas compras, negociações de agenda, telefonemas, sendo feito por 2 assistentes virtuais, 2 assistentes de inteligência artificial. A gente não vai ter, talvez, o trabalho de ligar para as pessoas para fazer pequenas negociações, tá bom? É importante a gente começar a testar isso e é importante a gente começar a testar também a busca pela voz. Tudo que a gente faz hoje é buscando na digitação, tipo, eu dou um browse e dou um Google, digitando, usando os dedos. Tudo que a gente faz usando os dedos, provavelmente vai ser transmitido e vai ser transportado usando a fala, né? Todas as buscas, o que é isso, o que é aquilo, informação, o preço, o tempo, tudo que a gente faz digitando, provavelmente a gente vai ter essas assistentes ajudando. Já está entre nós, já está em real, já está em português, super acessível, né, nas lojas de magazines, o preço é em torno de 200 a 300 reais. Vocês podem trazer também para ativar esse futuro no presente de vocês e começar a imaginar o que pode ser. Isso tudo para dizer que, se vocês tiverem que prestar atenção nas 9 empresas que traduzem essas tecnologias, a gente indica observar as americanas, que a maioria aqui no Ocidente já conhece, da Amazon para baixo, e as 3 chinesas, né, que é essa parte toda da Alibaba, que a gente também conhece bem, né, a versão Amazon, o Baidu é o Google deles, e a Tencent, que é uma grande empresa de inteligência artificial, né, que comanda toda a base do WeChat, a captura de imagens nas ruas através das câmeras e traduz uma série de inteligência para o governo chinês. Eu ouso dizer que dessas 9 aqui, a mais madura é a Tencent, porque é a que mais talvez tenha dados humanos. A mais madura é sempre a que tem mais dados humanos, tá? A Tencent é um horizonte a ser olhado. Por isso que eu trouxe aqui para a gente conversar um TED, né? Eu gosto muito do TED do professor Kei-Fu Lee, um TED chinês, né? De um chinês, e ele foi o pai da Siri, né? Ele foi a pessoa que criou há 24 anos atrás o algoritmo que permitiu o reconhecimento de voz, né, da Siri. E ele fez um TED falando como a inteligência artificial pode salvar a humanidade. Ele traz de uma forma muito, muito clara aquela minha primeira hipótese, que é a máquina como protagonista. O que diabos mesmo vai acontecer a hora que essa inteligência artificial vir, né? Quantos dos trabalhos vão ser substituídos? Esse TED é sobre isso. Eu vou dar um resumo rápido e vocês podem ter mais orientações ali.
Ele pega todos os trabalhos e divide em 5 grandes categorias: repetitivo, rotineiro, otimizável, complexo e criativo. E ele fala que desse lugar a gente vai ter inteligência artificial no primeiro grupo, no segundo e no terceiro, num período de até 5 anos, até 10 anos, até 15 anos. Nessa primeira torre, vocês tinham aqui televendas. E a gente já vê, ele fez essa fala mais ou menos 2 a 3 anos atrás, a gente já vê isso acontecendo. Frente um Bradesco, quando ele comprou a inteligência artificial da IBM, e criou a BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial, para onde ela foi direcionada no primeiro momento? No suporte de televendas, enfim, né, dessa parte toda de call centers. Outras inteligências artificiais estão trabalhando nesse lugar. Quando a gente fala de complexo, de repente o trabalho de um CEO, de criativo, de um artista, ele diz que ainda está seguro, tá? Mas isso não quer dizer que não vai ter nenhum tipo de influência a inteligência artificial nessas posições. Aí ele pega os mesmos trabalhos e faz uma matriz e coloca no eixo vertical a observação: requer empatia ou não requer empatia? Requer humanidade ou não requer humanidade? E aí ele diz assim, ó, a maioria dos humanos está nesse quadrante aqui, aonde tudo que se faz é altamente otimizável, ou seja, a gente é usado como máquina há muito tempo. Todo mundo sabe aqui a parte do dia que é usado dessa forma, né? Aquela planilha que eu repito toda semana, aquele programa que já poderia estar mais inteligente, aquela operação que não tem nenhuma automatização e a gente tem que fazer na unha, né? Mas ela é otimizável, mas ela requer a humanidade. A posição humana é importante. Então ele dá aqui alguns exemplos, tipo influenciador de moda, professor, cuidador de idosos, né, alguém que vai fazer essa parte toda de guia de experiências turísticas. Lembra lá nos cartazes de profissão? Menos sobre o final, sabe? Pega o começo, influenciador professor como curador, como criador de memórias, cuidador guia de experiências, e aí você coloca o que você faz hoje: guia de experiências em marketing, influenciador em finanças, cuidador, enfim, de partes humanas, acupunturísticas, enfim, não interessa muito o que vem depois, porque todo mundo que está nesse quadrante provavelmente vai ganhar essa dimensão humana mais forte, tá? E aí é onde ele coloca exatamente essa tradução. Vai ter uma camada grande de inteligência artificial fazendo parte dessa operação e vai ter uma camada humana meio que na mesma proporção. Ele diz que aqui embaixo, onde é altamente otimizável e não requer empatia, aqui é o único quadrante que vai ser 100% digitalizado, tá? Que vai ser 100% automatizado pela inteligência artificial. Aqui do lado, você vai ter um híbrido entre esse e o próximo, tá? Esse daqui vai ter, poxa, Lígia, mas tinha jornalista e economista. De quem que a gente está falando que vai ser 100% feito de inteligência artificial? Provavelmente daquelas notícias que ficam lá 24 horas por dia no ar, né? Só fatos, fotos, né? Isso a máquina pode fazer. E aquele jornalista que vai lá e faz a curadoria e faz todo Esse não, esse vai ser uma camada grande de humanos com uma parceria, um suporte de inteligência artificial, que é exatamente a janela e a figura quando a gente tem profissões altamente criativas e que requer bastante empatia. Humanos sendo protagonistas e essa inteligência artificial seguindo o processo. Tudo isso para a gente ir fechando, né, a nossa tendência final, que as máquinas não vão então nos substituir, elas vão nos aprimorar. Né? A possibilidade de a gente poder ter a nossa cocriação de mundos, e eu gosto muito de chamar de mundos desmaterializados quem trabalha com transformação digital. E essas máquinas vão nos ajudar a cocriar esses mundos. Eu trabalho muito com os 4Ds baseados nos 6Ds da Singularity, que basicamente traduz: a gente digitaliza coisas, e ao digitalizar eu desmaterializo coisas, ao desmaterializar algo eu democratizo porque eu ganho escala, é fácil de transportar, e a partir do momento que eu democratizo, provavelmente eu estou desrompendo, hackeando e criando um novo cenário, uma nova empresa, uma nova indústria, enfim, eu estou hackeando algo que opera, se não 100% no mundo físico. Boa parte da operação se torna lenta porque boa parte ainda está no mundo físico. Quando eu pego esses 4Ds e falo, bom, o digitalizar é o primeiro movimento dessas novas economias, ou seja, da economia digital,
eu trago a tendência que eu quero fechar a nossa conversa, tá? Que é sobre os mapas de transição. Hoje, muito do que eu faço como pesquisador e que a gente faz no Voicers é trazer esses mapas de transição para essas novas economias, que no Voicers a gente reconhece elas como soft economy. De que forma isso vai acabar acontecendo e vai se tornar soft? Eu gosto muito de que vocês façam o convite a olhar o que a gente vai mostrar nos próximos slides, do ponto de vista sempre protagonismo humano. Vai parecer que a máquina, a tecnologia, as novas economias estão ditando aquilo que a gente tem que fazer. E na verdade não. Elas só são a tradução daquilo que nós, enquanto indivíduos, começamos a adaptar e a trazer para a gente mesmo. E desse lugar, o conjunto desses novos hábitos, essas novas formas de olhar a vida, de fazer as coisas, se dá o nome de uma nova economia. Então, a provocação é: conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Essa frase não é minha, é do Harari, aquele que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, mas é com esse olhar que vocês vão ter que ver todas essas mudanças que eu vou trazer no fechamento, tá? É muito importante vocês saberem quais são os gatilhos de vocês. Então, quando a gente tem aqui o funil de novas economias, a gente está todo mundo muito claro da economia clássica, que saímos, nós estamos saindo, a economia digital, né, o advento da pandemia trouxe um acelerar, o que ia acontecer nos próximos 5 anos está acontecendo e aconteceu em poucos meses. Esse repertório cheio de economia digital traz para a gente a economia criativa, porque a criatividade tem um quê de inspiração, mas tem muito de repertório. A hora que eu tenho coisas muito incríveis sendo criadas, eu quero dar acesso, então a economia do acesso acontece. Seja os 30 dias gratuitos das plataformas, seja porque eu vou fazer alguma coisa e vou colocar lá à disposição de todo mundo, e depois a gente vai pensar e fazer a estratégia de monetizar esse acesso. A partir do momento que eu tenho muito acesso e dou muito acesso, eu acabo tendo uma economia do compartilhar, do circular acontecendo entre a gente. Não é só o carro através do aplicativo, mas não é só a casa através das plataformas de Airbnb, por exemplo, mas é coisas mesmo, não sites como Enjoei, né? Coisas que a gente faz circular ao invés de adquirir novo o tempo todo, tudo o tempo todo. E a partir do momento que eu compartilho bastante, eu começo a ter cuidado, né? Eu não vou usar até estragar, eu não vou consumir para deteriorar, eu vou cuidar, eu vou utilizar, e à medida que eu não mais necessito, a gente faz isso girar. Para fazer isso girar, é importante que esteja cuidado, entendeu? Não é só as estrelinhas dizendo ele é um bom motorista, ele é um bom passageiro, é o cuidado nesse olhar mais amplo. E aí, à medida que você cuida bastante dos ecossistemas que você está inserido, a economia da confiança se instala. Não é o blockchain que vai trazer a transparência e, por consequência, a confiança. É o ao contrário. O conjunto das pessoas altamente confiáveis é que vão ser as primeiras a adotar o blockchain. Certamente as empresas que estão muito bagunçadas ou que fazem coisas que são escusas vão ter resistência para migrar para tecnologias como o blockchain. Tá bom? O conjunto disso é uma soft economy. Esse funil não é porque uma acontece depois da outra. Ela poderia muito bem ser vários círculos intercalados, sabe? Porque elas meio que coexistem. O funil é para dizer a quantidade de pessoas já operando segundo essas tecnologias, tá? A maturidade ainda está muito maior na economia hard, digital e criativa. A partir daí para baixo a gente vai ter que melhorar como ser humano, tá? As matrizes, para vocês terem também um pouco de visão, elas sempre acontecem em 4 áreas, que são as principais áreas da economia: infraestrutura, modelos financeiros, dados ou conhecimento e relações. Os paradoxos, né, os paradigmas entre uma economia e outra, acaba sendo dá vontade de você querer pular tudo da hard para soft, porque está talvez um pouco cansado, talvez entendendo que não funcione mais todas as coisas, mas a gente precisa entender que não são pulos, e as empresas não vão acontecer pulando de um lado para o outro, por isso que a gente chama de mapas de transição. Geralmente os mapas são dessa carinha. Então, se eu tivesse que deixar um slide aqui para vocês, eu deixaria esse. Pega esse slide e faz o xizinho de vocês, seja o seu X pessoal, seja o X da empresa, da organização, do time que vocês estão. O importante aqui é o tecno-equilíbrio de você como profissional e da sua organização dentro da sua indústria, tá?
De uma forma geral, os xizinhos vão permanecer assim, se você tiver muita clareza que você já faz o ideal. A maioria das empresas não, porque estamos todos em transformação. Então, faz um mapa de agora e faz um mapa da onde vocês querem chegar. E aí comecem a traçar as estratégias. Olha, eu vou precisar ficar mais leve. Como é que que consultoria eu contrato, que tecnologia eu adquiro, que tipo de profissionais eu vou contratar, que liderança precisa, sabe? A hora que você percebe para onde você precisa chegar, e pode acontecer de ter que colocar xizinho para o lado de cá também. Eu estou muito etérico aqui, eu estou muito totalmente desmaterializado. Para eu escalar, eu vou ter que não mais trabalhar à distância 100%. Eu vou ter que estar dentro de um home office, dentro de um coworking, enfim. Eu vou ter que trabalhar talvez a infraestrutura um pouco mais pesada do que eu trabalho hoje. Então, eu boto o xizinho para o lado de lá. O importante é vocês saberem qual que é o ideal dentro do modelo que vocês querem viver no agora e no futuro próximo. Para fechar, tudo aquilo que vocês encontram na economia, vocês também vão encontrar em vocês. A economia hard é feita de pessoas duras. A economia digital é de pessoas digitais, criativas, acessíveis, compartilhadoras, cuidadoras e confiáveis. É uma dança, tá? A economia soft, ou seja, a economia sutil, é feita de pessoas sutis. As mesmas características estão nas pessoas também. A maioria trava no acessível para baixo, porque a gente foi treinado para ter esse lugar mais competitivo, mais lucro máximo, menos em rede, menos compartilhador. E agora a gente está sendo convidado a fazer a transformação também na gente. E é aqui que todo mundo precisa também buscar suas ferramentas. A gente tem uma quantidade muito grande de ferramentas hoje para essa humanização, esse trabalho em rede. Esse tipo de formação que vocês estão fazendo é uma delas. E a gente precisa entender quais são as que eu preciso desenvolver com mais potência. Para fechar, o que eu posso dizer para vocês é que é uma dança mesmo, como o próprio nome já diz. Então, a frase em inglês que eu mais gosto quando eu apresento os dois pilares, tecnologia e humanidade, é "We design things, things design us back". Então, tudo que aprimoramos nos aprimora de volta. E como pesquisadora das duas tendências, o que eu posso dizer, se as máquinas estão em franco desenvolvimento, nós também estamos. E é esse o convite que a gente tinha para esse momento aqui, dentro do módulo da formação de vocês. Muito obrigada.